primeiro cliente é sempre mais difícil, Magno, né? Eu também já fui advogado e sei muito bem disso. E como é que foi esse início? Como é que foi o primeiro? Porque tem muita gente que conseguiu sucesso ali, obteve a OAB, né? Chegou a OAB, estudou, fez, enfim. E às vezes não chegou nem a pegar nenhuma causa, não chegou a iniciar. Então, como é que foi o início mesmo, assim, o primeiro cliente? Foi de indicação de algum conhecido? Foi algum conhecido, algum parente? Como é que foi na sua história? O primeiro cliente foi indicação do meu tio, o Dr. Jefferson, é uma pessoa que me apoia muito em minha carreira. E eu acredito que teve uma dupla complicação nessa. Primeiro, o medo de pegar aquele primeiro caso na prática mesmo, concreto, tá lidando ali com a liberdade de uma pessoa com pela primeira vez, né? Assim, como advogado, em vez de como estagiário, por exemplo. E somado a isso, teve o medo de decepcionar, né? Tanto o cliente quanto a pessoa que me fez a indicação, que no caso foi meu tio. Eu acho que isso às vezes acaba somando uma série de tensões, assim. Mas faz parte, faz parte. Entendi. E esse primeiro foi o quê? Foi o pedido de liberdade ou já foi a atuação na ação penal? Como é que foi? Já foi ação penal, já tinha sido ação penal. Foi um crime contra a dignidade sexual. Então, do ponto de vista técnico, também já exigiu bastante de mim. Foi um desafio bem grande. Tá, só para saber, estava preso, estava solto, o cliente. Tava preso, tava preso. O segundo foi mais tranquilo. O segundo foi mais tranquilo. Foi um conhecido que me indicou também. Foi um caso de violência doméstica. E aí teve o flagrante, e aí esse conhecido me indicou para acompanhar o flagrante. E foi também um desafio, porque a experiência em delegacia e a experiência em processo atual, né, são diferentes, apesar de se complementarem. Mas foi um desafio também. Chegar na delegacia com aquele frio na barriga de noite, tenso. Certo. É, eu já também já tinha aqui algumas perguntas de pessoas que têm receio de atuar justamente em delegacia, às vezes receio de eventuais abusos de autoridade. Como que você conseguiu lidar com esse receio aí de atuar em delegacia e como é que foi a sua experiência e como é que você consegue lidar com casos eventuais de abuso de alguma autoridade, enfim, como atuar assim na prática na defesa das prerrogativas do advogado, enfim. No seu caso específico, já teve algum caso mais complicado? E como é que é assim na sua atuação no dia a dia? E delegacia? Foi interessante que você botou esse caso aí. Certo. Em delegacia, eu acho que eu tive bastante sorte, assim. É um ambiente, às vezes, muito tenso, né? Cheio de animosidades e tenso de tensões mesmo. As pessoas estão ali, os delegados e delegadas estão ali por vezes estando no plantão, tá todo mundo muito cansado, né? E uma coisa que eu acho que me ajudou bastante foi entender que cliente passa, mas colegas de trabalho permanecem. Então, tento sempre, né? Isso é uma coisa das minhas relações pessoais, eu levo muito pro trabalho também. Tento sempre ser gentil e acolhedor com as pessoas no trato mesmo, tentar entender o contexto que aquela pessoa está desempenhando o trabalho dela. Às vezes ela está muito estressada. De vez em quando, algum delegado, alguém levanta a voz, né? Dá um grito, aí vale muito mais a pena respirar, pensar no que você vai fazer. A lei de abuso de autoridade na cabeça tem que ter. Eu acho que isso é uma ferramenta muito importante. Conhecer também as prerrogativas, dá muita segurança. Mas, pelo menos para mim, eu nunca precisei ameaçar ou efetivamente chamar alguém da comissão de prerrogativas da OAB. Eu acho que, tendo esse trato, sempre consegui ter uma relação bem tranquila com os delegados, com os juízes, promotores. Sempre foi bem tranquilo, assim, para mim.